Seja muito bem-vindo para o nosso encontro, para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, com a temática A Palavra de Deus na Quinta Conferência de Aparecida, olhando agora mais de perto a questão tão importante da animação bíblica da pastoral, seguindo o texto da CNBB. A Palavra de Deus e sua importância na vida da Igreja. É bom a gente ter consciência disso. Só que é importante destacar o que se quer dizer com a expressão Palavra de Deus. Quando a gente escuta a expressão Palavra de Deus, o que nós entendemos? No sínodo sobre a Palavra de Deus na vida da Igreja, falou-se de sinfonia da palavra, de uma palavra única que se exprime de diversos modos. Pode-se falar de Palavra de Deus comunicada na obra da criação. Também se pode dizer que Deus se revelou nos acontecimentos da história da salvação, no testemunho dos apóstolos, na tradição viva da Igreja. No entanto, a melhor e a perfeita expressão da Palavra de Deus é Jesus Cristo. Ele é realmente o Verbo de Deus que se fez consubstancial a nós. Se fez carne, assumiu nossa condição humana. Todavia, a Sagrada Escritura é uma expressão muito especial para se ter acesso à comunicação de Deus à humanidade. Se por um lado a Palavra de Deus a transcende, por outro, ela é portadora das coisas divinamente reveladas, que foram postas por escrito sob a inspiração do Espírito Santo. De nenhuma outra expressão da Palavra de Deus se diz tanto quanto no caso da Sagrada Escritura. É, pois, dotada de uma singularidade única. Consequentemente, o livro da Palavra de Deus, isto é, a Bíblia, é um precioso meio de encontro com Jesus Cristo. E aqui o documento de Aparecida, no número 284, vai nos dizer o seguinte: ou melhor, 248, não 284, 248. Faz-se, pois, necessário, diz Aparecida, propor aos fiéis a Palavra de Deus como dom do Pai para o encontro com Jesus Cristo vivo. Necessário propor aos fiéis a Palavra de Deus como dom do Pai para o encontro com Jesus Cristo vivo, caminho de autêntica conversão e de renovada comunhão e solidariedade. Essa proposta será mediação de encontro com o Senhor, se for apresentada a palavra revelada, contida na Escritura, como fonte de evangelização. A imagem da Escritura como fonte da evangelização é de grande força evocativa. Se faltar a fonte, a água não jorra. A vida desfalece. Sem água, a harmonia da criação se rompe. A gratuidade e reciprocidade entre os diferentes elementos da natureza cessam. Enfim, a vida não floresce e a morte se impõe. Algo assim se pode dizer da palavra. A própria Escritura a comenta, lá no livro de Isaías. Ela é como a chuva ou a neve, nunca retornam para o céu sem ter regado a terra, tornando-a fecunda, produzindo semente para quem semeia e pão para quem come. Sem semente e sem pão, a vida humana cessa.
Sem a palavra bíblica, facilmente se esgota o diálogo com Deus. Sem leitura da palavra, não é possível o encanto por Jesus Cristo e o encontro com Ele. O encanto por Jesus Cristo e o encontro com Ele. Veja como é fundamental a palavra da Bíblia para a nossa vida. Aliás, essa é uma das mais genuínas percepções da Igreja. Faz parte das suas mais originais tradições. Muitos exemplos poderiam ser lembrados. Por agora, seja recordado São Jerônimo, chamado por Bento XVI de o grande enamorado da palavra de Deus. Jerônimo, o grande enamorado da palavra de Deus. Ele assim interrogava: como seria possível viver sem o conhecimento das Escrituras, se é por elas que se aprende a conhecer o próprio Cristo? Também o Concílio Vaticano II foi enfático. Basta mencionar aqui algumas breves linhas, mas de muito alento. Lá na Constituição Dei Verbum, encontramos expressões como essa: as divinas Escrituras sempre foram veneradas como o próprio corpo do Senhor pela Igreja, e juntamente com a tradição, têm como suprema regra de vida. Impressiona a força de certas imagens ou expressões adotadas nas últimas décadas pela própria Igreja. Vale considerar sua linguagem forte. O estudo da Sagrada Escritura seja como que a alma da teologia. Vaticano II, Dei Verbum. A Sagrada Escritura deve ser, agora é a palavra dos bispos na América Latina, a Sagrada Escritura deve ser a alma da evangelização. Em Aparecida, acontecem as mesmas percepções que se juntam. E aqui no número 247 de Aparecida, 247, encontramos o seguinte: a palavra de Deus escrita por inspiração do Espírito Santo é, com a tradição, fonte de vida para a Igreja e alma da sua ação evangelizadora. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Forte isso. Portanto, ao propor a animação bíblica da pastoral, a Igreja no Brasil não busca nenhuma novidade. No entanto, reconhece que, se quiser evangelizar com alma, com paixão, se deseja que a fonte da palavra sempre jorre para o seu povo, não há caminho mais efetivo do que deixar-se mover pela força da palavra em todas as suas ações e todos os seus projetos. Quando não se formam os fiéis num conhecimento da Bíblia, conforme a fé da Igreja, no suco da tradição viva, deixa-se efetivamente um vazio. A expressão vazio pastoral é forte. Por se tratar da Escritura, ela faz aflorar o pensamento de um diálogo silenciado entre Deus e o seu povo. Indivíduos e comunidades continuariam sedentos. E aqui então olhamos um pouco agora a relação entre os católicos e a Sagrada Escritura, do distanciamento à proximidade. O Concílio Vaticano II recordou que os fiéis devem poder ter amplo acesso à Sagrada Escritura. Dei Verbum número 22, Vaticano II. Essa frase, ao dizer o óbvio, assinalava um caminho de retorno ao que fora uma das experiências fundantes da Igreja. Volta lá para a origem. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos.
Portanto, perseverantes na escuta da palavra de Deus. Para o jovem Timóteo, o conselho do mestre Paulo foi lapidar. Elas, as Escrituras Sagradas, têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Todavia, por longos séculos, e sob o efeito de graves fatores históricos, a Escritura não recebeu o lugar proeminente e extraordinário que lhe era próprio. Porém, a partir do Concílio Vaticano II, as portas se alargaram. Embora seja justo reconhecer que cresceu muito o apreço pela Sagrada Escritura nos meios católicos, nem tudo, porém, foi linear. Ocorreram até perspectivas contrastantes. Correções foram necessárias ao longo do tempo. Vivemos, diz Aparecida, uma mudança de época, e o seu nível mais profundo é o cultural. Documento da Aparecida, número 44. Fala-se também em pós-verdade, em gerações digitais, mundo digital. Fala-se em Revelação 4.0. Quase tudo isso é instável. Surgiu a expressão sociedade líquida. Tornaram-se líquidas as relações, as identidades, os valores fundamentais, os afetos, as crenças, os projetos de vida. A tecnologia maravilhou o ser humano, mas também desnudou suas impotências e vazios. Pessoas, comunidades e sociedades estão mergulhadas em profundas crises. Falamos em crise antropológica. Por outro lado, crescem os anseios por respostas ao coração humano. São maravilhosos os resultados conquistados pela ciência e tecnologia. Graças a isso, estamos em contato aqui agora. Eles testemunham a genialidade da inteligência humana. Talvez poderia até pensar que a história teria novos e promissores rumos. Contudo, se faltar uma verdadeira experiência de fé, o ser humano se desconcentra. Observa-se isso no grande consumo religioso que nós vemos hoje no mundo. E no Brasil, somos uma igreja desafiada a uma palavra efetivamente esperançosa. Todo ser humano tem direito à esperança. E a animação bíblica da pastoral se levanta como uma resposta criativa. Foi essa a inspiração dos primeiros cristãos. Foi esta a melhor explicação para tanta fecundidade evangelizadora. Mas quando falamos de animação bíblica da pastoral, do que estamos falando? Do que se trata? O que se propõe? O que nos cabe fazer? A exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini, de Bento XVI, fruto do sínodo sobre a palavra de Deus na vida da igreja, essa exortação quis despertar os católicos para a necessidade fundamental de colocar a Escritura no lugar central da vida dos discípulos de Jesus. Com a palavra, então, o Papa Bento XVI. Ele diz: juntamente com os padres sinodais, expresso o meu vivo desejo de que floresça uma nova estação de maior amor pela Sagrada Escritura da parte de todos os membros do povo de Deus. Não de alguns. De todos os membros do povo de Deus. É interessante observar a força das expressões. Vivo desejo, não desejo morto, vivo desejo, nova estação de maior amor por parte de todos os membros do povo de Deus. São indicativos e apontam para uma realidade que insiste fortemente. Há até um reconhecimento implícito de que a palavra escrita de Deus ainda não recebeu a centralidade
ele é de vida. E logo no número seguinte, do texto já citado, da Verbum Domini, o Papa Bento XVI propõe a animação bíblica da pastoral. Aquilo que a Aparecida já tinha colocado para todos nós aqui na América Latina. E agora Bento XVI, em 2009, coloca na Verbum Domini. Eis o que ele afirma. Não se trata, diz Bento XVI nesse documento, não se trata simplesmente de acrescentar qualquer encontro na paróquia ou diocese, mas de verificar que, nas atividades habituais das comunidades cristãs, nas paróquias, nas associações e nos movimentos, se tenha realmente a peito o encontro pessoal com Cristo que se comunica a nós na sua palavra. O ponto central é o encontro com Cristo. O caminho para o encontro com Cristo? Palavra de Deus. O motivo é o encontro pessoal com Cristo. Vale notar que o texto pontifício, recolhido de um sínodo, está a indicar que nas atividades habituais, no normal, do dia a dia dos cristãos, nunca pode faltar o ânimo originado da familiaridade com a Escritura. Não se trata, pois, de novas reflexões. São hábitos pastorais a carecer de ânimos bíblicos. O que se pretende com a animação bíblica pastoral? Não se trata aqui de enunciar novos formatos, novos esquemas e organismos, novas sistematizações organizacional de paróquias ou diocese. Mais do que tudo, antes de qualquer outra iniciativa, por animação bíblica, se pretende dizer que todos os agentes evangelizadores, sejam eles bispos, padres, religiosos, religiosas, catequistas, ministros, ministras, extraordinários, coordenadores, administradores de qualquer instituição eclesiástica, todos tenham o ânimo, a seiva interior originada do encontro com o Senhor mediante a palavra. E quem o encontra se alegra, passa a compreender e interpretar a realidade com os critérios de sua palavra, da palavra de Deus. É o caminho da conversão pastoral. O que fazer para que nossos evangelizadores sejam biblicamente animados? Biblicamente animados? Trata-se fundamentalmente de espiritualidade bíblica. Essa pode ser cultivada de diferentes modos. Vale lembrar que a palavra tem uma potência sacramental, ou seja, ela realiza o que pronuncia. Escrevia São Jerônimo: lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. A liturgia celebrada como verdadeira linguagem do mistério da pessoa de Jesus e a leitura orante da Palavra de Deus apresentam-se como as melhores possibilidades para que os discípulos de hoje, do mesmo modo como os da primeira hora da Igreja, evangelizem biblicamente inspirados. A Palavra de Deus e comunidades eclesiásticas missionárias e a iniciação à vida cristã. Assim como em outros tempos, também nas recentes diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, estão bem explícitas as metas a que se propõe a Igreja no Brasil. O objetivo geral diz: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, em comunidades eclesiásticas missionárias, pelo anúncio da Palavra de Deus. Pois bem, esse propósito é um solene eco da Verbum Domini de Bento XVI, quando propunha a animação bíblica da pastoral.
Afinal, a igreja funda-se sobre a palavra de Deus, nasce e vive dela. A centralidade da palavra reconduz nossas comunidades às fontes verdadeiras da vida eclesial. Elas renovam na medida em que a voz da Escritura, por presença, inspiração e influência. Na medida em que a voz da Escritura, por presença, inspiração e influência. Nossas diretrizes gerais da ação evangelizadora propõem, ademais, que a evangelização pelo anúncio da palavra se realize onde? Em comunidades eclesiais missionárias. É uma meta presente já na face principal do texto. Não é um ornamento, não é. É um projeto de vida eclesial. Não se trata de um modo de fazer, mas sim um modo de ser. O Papa diz ainda, é bom que na atividade pastoral se favoreça também a difusão de pequenas comunidades. Difusão de pequenas comunidades, formadas por famílias ou radicadas nas paróquias, ou ainda ligados aos diversos movimentos eclesiais e novas comunidades, nas quais se promova a formação, a oração e o conhecimento da Bíblia segundo a fé da Igreja. É para essa direção que apontam as diretrizes gerais da ação evangelizadora, quando voltam suas reflexões sobre as comunidades eclesiais missionárias. Elas oferecem o quê? Um ambiente humano de proximidade e confiança que favorece a partilha de experiências, a ajuda mútua nas mais variadas situações. Novamente, o Papa Bento XVI diz: muitas pessoas carecem da experiência da bondade de Deus. Somos chamados a buscar novos caminhos de evangelização. Um desses caminhos poderiam ser as pequenas comunidades. Isso Bento XVI falou num discurso aos católicos alemães em setembro de 2011. Nessas pequenas comunidades, guiado pela palavra, o povo de Deus encontra formas muito singulares e familiares de se reconhecer em sua vocação e missão, em comunhão e solidariedade. Outro caminho efetivo e criativo para a transmissão da fé, que faz parte das mais originárias experiências evangelizadoras da Igreja, é a iniciação à vida cristã. São maravilhosos os seus frutos quando empreendida com desvelo. Assim como a leitura orante, individual ou comunitária, também a iniciação à vida cristã se integra quase à perfeição ao que enfatiza o Papa Francisco. É preciso ter a coragem de encontrar novos sinais, os novos símbolos, uma nova carne para a transmissão da palavra. Francisco diz isso na Evangelii Gaudium, número 167. Ademais, na iniciação à vida cristã, tanto o chamado pilar da palavra quanto o pilar do pão encontram expressões e tradições muito vivenciais da fé. Afinal, crer em Jesus não é mero sistema religioso a adotar. É encontrar-se com uma pessoa e segui-lo. Isso é acreditar em Jesus. Daí a ênfase no querigma, no catecumenato, na purificação, iluminação e na mistagogia. Por esses passos, assegura-se o primado de Jesus Cristo e da vida eclesial. No próximo encontro, continuaremos com essa reflexão. Até lá, conto com você.